Olá, senhoras e senhores, estamos no ar mais uma vez com Opinião Livre. Meu entrevistado, a partir de agora, é Thomas Juliano, historiador, autor deste livro aqui, Desconstruindo Paulo Freire. Professor Thomas Juliano, boa noite. Boa noite, Diego. Satisfação conversar contigo e com o teu público. Igualmente. Professor Thomas Juliano, este livro aqui foi aguardado por, muitos meses, por muita gente no Brasil todo. Foram vendidos muitos livros na pré-venda, no período de crowdfunding, né? E porque está todo mundo curioso, mas como assim desconstruindo Paulo Freire, desconstruindo o patrono da educação brasileira, tão adorado sobretudo pelas esquerdas? Bom, até falando assim, né, por aquilo que perambula, até o meu capítulo direto assim sobre Paulo Freire, se vivêssemos em um país sadio, jamais veríamos um jovem amante da disciplina de Heródoto, que sou eu, desconstruindo um patrono da educação de um país. Infelizmente, o Brasil não é um país sadio. Dessa forma, então, desconstruir Paulo Freire é algo não só necessário, como inclusive algo que está atrasado. Paulo Freire morreu, já tem 20 anos, e precisou-se que eu, depois de 20 anos, parasse e escrevesse algo sobre ele, organizasse essa obra e etc. Ou seja, Paulo Freire ele não deveria ter tido o espaço que teve em seu tempo de vida, e principalmente depois de morto, em que ele foi alçado ao patamar de patrono da educação brasileira. Esse espaço foi, vou dizer assim, uma benesse indigna, que ele não merece. Um país como o nosso, a terra de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e outros tantos grandes, ter Paulo Freire como essa esfinge, né? Como é que se chegou a essa construção, né, cultural, até eu diria, de transformar Paulo Freire num totem, num ícone da educação? Bom, eu até gosto de responder essa pergunta voltando ao período Vargas, que é quando nós temos, por exemplo, a criação do Ministério da Educação, que uma de suas consequências nefastas foi de que aliou educação e Estado em uma forma muito íntima. E a partir dessa relação tão estreita, nós vamos ter sempre essa conexão das leis de educação com aquilo que as escolas desenvolvem. Isso possibilitou com que, a posteriori, Paulo Freire, conforme foi surgindo e desenvolvendo as suas linhas teóricas, fosse alçado, por consequência, dentro dos espaços de escolas. Essa disseminação de Paulo Freire ela só foi possível porque nós já tínhamos um ambiente pedagógico de relação tão próxima entre Estado e escola. Exemplo, em 37, em 67 e em 97, mais ou menos assim, de 30 em 30 anos, nós vamos ter grandes mudanças dentro daquilo que se chama Lei de Diretrizes e Bases. Essas mudanças fizeram com que a educação no Brasil ela fosse cada vez mais estatista, na pior forma do termo, estatista na relação de que o governo desenvolve bem aquilo que a pedagogia escolar precisa desenvolver. E depois nós vamos encontrar em Paulo Freire aquela estrutura já bem desenvolvida e que os governos posteriores, que nós estamos vivendo ainda, as suas consequências, conseguissem difundi-lo de forma muito mais, vou dizer assim, muito mais pronta, sem precisar fazer grandes alterações. O que o senhor está dizendo é que a centralização da educação nas mãos do Estado brasileiro, que começa lá no período de Getúlio Vargas, não foi bom para o Brasil? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Uma dessas questões, por exemplo, seus graves problemas. Se nós pensarmos um pouco sobre o ensino, basicamente existe uma linha comum de ensino que a escola particular X e a escola estadual Y, elas precisam seguir de forma simétrica. Há pouco espaço para um ensino livre. E por ensino livre eu quero dizer assim, uma escola confessional da religião Y e a escola confessional da religião X, elas poderem desenvolver a história, o ensino da forma como elas bem desenvolvem. A sua bibliografia. Exato. O seu conteúdo. A grande diferença, vou dizer assim, no ensino toca especificamente a qualidade dos professores. Que é aí que a gente vai encontrar essas diferenças, assim, às vezes em uma escola tradicional que apresenta tais índices e a escola pública que apresenta outros índices. Então a espinha vertebral da educação brasileira, ela sai de Brasília. Sai de Brasília. Começa em Brasília. Começa em Brasília. São os burocratas da educação, é isso? Perfeito. E essa existência desse
vou dizer assim, dessa educação, não só estatal, no sentido de dependência do próprio Estado de repasses, recursos, etc., mas estatal na própria, vou dizer assim, vulnerabilidade que o ensino passa mediante aos tipos de governos que a gente vai tendo ao longo da nossa história. Ter um Ministério da Educação que desenvolve as pautas de educação e a partir dessa exigência que essas pautas sejam seguidas, vai desenvolver como o repasse de recurso vai se desenvolver, a gente tem um Estado refém em matéria de ensino. Claro. Bom, aqui no livro, o livro é composto de artigos de vários pensadores e escritores, é isso, né? Exato. Então nós temos aqui o professor Thomas Juliano, professor sociólogo Roque Calage Neto, o escritor, jornalista Percival Pugina, o padre Kleber Eduardo dos Santos Dias. É um livro de mais de 250 páginas, né? Vamos por partes. Numa frase, quem foi Paulo Freire? Bom, eu considero ele um genocida, tanto no sentido intelectual como no sentido pedagógico. Um genocida? Genocida. Explique, professor. Vamos lá. Primeiro, ele desenvolveu uma pedagogia que fabricava mimados, a início de conversa. A pedagogia do oprimido. Exato. Não só a pedagogia do oprimido, que é o título da obra clássica dele, mas uma pedagogia que torna o aluno aquele sujeito detentor de posições inegociáveis. Ou seja, esse aluno detém todas as credenciais para o desenvolvimento da educação. Certo. Essa é uma consequência nefasta que hoje, nos nossos dias, a gente se depara com ela. Mas o genocídio de Paulo Freire toca não só nas suas apologias a Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro. Por exemplo, Che Guevara ele tratou como sinônimo de amor. Sinônimo de amor. Mas não só isso, mas também há frases como, por exemplo, esta. A revolução é biófila, ainda que para gerar vidas tenha que retirar vidas. Como assim? Ele está justificando o assassinato? Justificando a revolução no seu sentido, na sua pior acepção, no sentido de aplicação. Ou seja, uma boa revolução com, abre aspas, com uma premissa social, fecha aspas, ela tem esse caráter de possibilidade de que para gerar vidas, ela tem a liberdade de tirar vidas. Ou seja, isso o Paulo Freire defendeu na própria pedagogia do oprimido. A questão sobre Paulo Freire, eu bato muito nessa tecla, é que o livro e as minhas posições não são posições panfletárias à direita, são posições primárias de que Paulo Freire, independente se você é de esquerda ou direita, ele é alguém a quem para ser não só patrono da educação brasileira, como intelectualmente alguém a ser requisitado para qualquer fim político, justamente por esse tipo de posição. Posições explícitas. O que, vou dizer assim, cabe elogio ao Paulo Freire é que ele não ocultou aquilo que ele mais ou menos pensava. Quem oculta são seus leitores ou pretensamente leitores. São esses que pegam extratos de Paulo Freire e acabam diluindo-os, como tornando ele basicamente, como muitas vezes eu já ouvi, ele quase como um sinônimo de São Francisco de Assis. Então eu o defino como um genocida por causa de suas apologias a tiranos, por causa de sua matriz pedagógica e também, claro, pelo tipo de aluno que ele desenvolveu, que é esse aluno mimado, esse aluno intolerante, esse aluno incapaz de um convívio democrático, um convívio com as diferentes formas que a liberdade humana toca em cada indivíduo. Esse descontrole nas salas de aula de muitas escolas brasileiras, sobretudo escolas públicas, tem a ver com Paulo Freire, esse descalabro, essa violência contra os próprios professores, esse descontrole, quer dizer, hoje o aluno bate no professor e não pode ser expulso, porque tem todo um arcabouço jurídico e pessoas e ONGs a defendê-lo. Eu até acho que tem de forma indireta. Ele tratou o aluno como esse sujeito mimado, porém o que acontece? Eu entendo esses índices e esses episódios mais como um problema dos professores que não estudam, já que, por exemplo, mais de 50% dos nossos professores, isso é índice, não é da minha cabeça, leem menos de um livro por ano. Ou seja, os professores não têm a formação suficiente para poder, por exemplo, aprimorar o seu próprio desenvolvimento pedagógico. Ou seja, são reféns de sujeitos como esse, que ainda que não tenha feito uma apologia para o aluno bater no professor, foi alguém que sim, que deu credenciais para que o aluno se sentisse o protagonista da sala. Porém, o professor muitas vezes é uma espécie de burro de carga,
ou seja, transporta uma teoria que nunca estudou, transportando ela, conduzindo por os mais diferentes espaços, como o próprio burro. Que o burro não nesse sentido pejorativo à cognição dos professores, porque tem toda a potência intelectual para que se desenvolvam. Porém, transportam uma teoria abjeta, revolucionária, na pior acepção do termo, para todos os lugares. Então, Paulo Freire tem uma relação indireta com esses problemas, porque ele alçou os alunos a um tipo de protagonismo nefasto. Porém, os professores, na minha visão, pelo menos, são os grandes responsáveis, já que não estudam o próprio teórico que muitas vezes seguem, nem que seja de forma indireta, e mais do que isso, acabam não tendo as devidas munições para poder refutar a forma diluída como o socioconstrutivismo muitas vezes se impregna dentro das competências de educação, dentro dos PPPs, as escolas, etc. Exemplo, eu posso pegar a palavra diálogo e manipulá-la de tal forma que diálogo vire um sinônimo de silencie sobre todos esses temas e aceite todos esses outros. Isso não é diálogo. Claro. Então, o que acontece dentro da teoria socioconstrutivista, como Paulo Freire se relaciona com ela, é que certos termos foram difundidos na sua pior aplicação e os professores não sabem sequer se defender disso, ou mais do que isso, até mesmo ter aquela cognição primária de pensar assim, bom, isso aqui é estranho, ou isso aqui está estranho. Claro. Essa apropriação de palavras e a criação de neologismos, né, de novas significações, isso é próprio da esquerda, né, no mundo, mas aqui no Brasil sobretudo, né? Basta ver o uso que a esquerda faz da palavra democracia. As maiores tiranias eles tratam por democracias populares. Estamos vendo na Venezuela aí que eles tratam o Maduro e tratavam o Chávez como um líder democrático, né? O Paulo Freire foi nesta mesma atuada. Essa mesma, ele teve uma atuação na década de 60 em favor das todas as atividades da esquerda dentro do período revolucionário. E foi inclusive nessa fase em que ele foi alçado quase como símbolo pedagógico dessa tradição de esquerda revolucionária brasileira em oposição ao período militar. Ele vai desenvolver toda a obra, ou vou dizer assim, toda a sua obra biográfica, não só um livro específico, mas toda a sua produção, Pedagogia da Autonomia, Educação e Mudança, Pedagogia do Oprimido, que é a obra clássica dele, enfim. Ele vai desenvolver tudo isso à luz desses neologismos e também de quase que como um tom apelativo à luz de sentimentos que, na verdade, alguém que, por exemplo, trata Che Guevara como um sinônimo de amor, não pode dizer que está escrevendo sobre amor. Está escrevendo sobre qualquer outra coisa, mas não sobre sentimentos nobres ou, pelo menos assim, complexos, como, por exemplo, o próprio entendimento de amor. Então, Paulo Freire ele é um paradoxo, porque pegando assim, ele se dizia católico, por exemplo. Na definição católica, Deus se apresenta como um amor. E ele dizia que Che Guevara era sinônimo de amor. Então, ou seja, ele é um paradoxo, porque como um católico pega o mesmo termo com que Deus se define e define Che Guevara da mesma forma. Que era um assassino brutal. Exatamente. Então, e ele vai defender, inclusive, os próprios expurgos de Che Guevara, que é mais do que isso. Ele defende? Exato. Textualmente? Textualmente. O que ele fala, professor? Por exemplo, ele vai, além de tratar Che Guevara como sinônimo de amor, ele vai desenvolver que uma ou outra deserção era compreensível dentro do desenvolvimento cubano. E ele segue o texto endossando aquilo que Che Guevara, por exemplo, escreveu nos seus próprios diários, nas suas próprias fontes, que era que, pois bem, aquelas pessoas estão indo de encontro e não ao encontro do princípio. Estão se chocando com... Exatamente, ao princípio revolucionário que eles gostariam de instaurar. E, portanto, precisam ser expurgadas. Exatamente. Patroladas, amassadas. Ele defendeu o Estado policial, que George Orwell, por exemplo, na Revolução dos Bichos, vai salientar muito bem a consequência que o Estado policial acaba provocando. Que Cuba, por exemplo, União Soviética, China, Alemanha nazista, enfim, foram historicamente a comprovação dessa teoria, que o Estado policial gera genocídios. E Paulo Freire vai defender o Estado policial, os denuncismos e etc. Então ele foi alguém que, além de, vou dizer assim, no desenvolvimento estético, estilístico, alguém insuficiente para um país que tem tanta cultura como o Brasil tem, para ser o nosso patrono, mais do que isso. Ele, no sentido, vou dizer, da boa acepção moral, ele está muito abaixo assim, de qualquer referência primária para o debate. Perfeito. Porque ele era um imoral. Porque ele era um imoral nesse sentido. Porque eu parto daquela tese, assim, às vezes, talvez assim por um excesso de esteticismo social, as pessoas acham que moralidade são coisas que
que na verdade não são muito mais explícitas do que implícitas, né? E Paulo Freire foi um sujeito imoral nesse sentido implícito, porque sempre com aquela fala mansa, aquela barba de Papai exato, Noel, aquele jeito bondoso, né? E na verdade o que ele estava defendendo são coisas muito piores assim do que as pessoas entendem na maior parte das vezes como imoralidade. Tem de fato textos e entrevistas dele defendendo Mao Tse-tung, que foi o líder do comunismo, da Revolução Vermelha na China, cujo saldo foram dezenas de milhões de cadáveres? Ele vai defender, na verdade, a revolução cultural de Mao Tse-tung, que é basicamente defender a mesma coisa. Que é o genocídio. Exatamente. Mas ele defende. Então, defende. O que ele justifica? Ele defende a revolução cultural, sendo ela uma boa aplicação em seu tempo. Ou seja, ele vai defender a revolução cultural como uma medida necessária que visa qualificar a sociedade. Então, ele vai entrar sempre nessa, chamar assim, nessa premissa utópica desses revolucionários, ele vai endossá-las, porém, sem ter feito o bom exame de consciência de perceber-se errado. Porque, claro que poderia caber e cabe a ressalva, como outros, por exemplo, acabaram se retratando ao longo do tempo, dizer assim, mas Paulo Freire escreveu isso na década de 60, na década de 70, ele não pode ter errado ali e depois ter se retratado? Sim, claro que ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez? Não fez. Ele morreu convicto. Morreu com essas mesmas crenças na segunda metade da década de 90. Exato, ele não foi... Paulo Freire ele é diferente, por exemplo, de um Ferreira Goulart, de um Demetrio Magnoli e tantos outros que tinham posições em certas épocas e depois vão se retratar, etc. Ele não. Ele morreu convicto daquilo que ele mesmo sempre desenvolveu. Ele morreu marxista. Morreu marxista. Revolucionário. Sempre revolucionário. Só que essa revolução, não de pegar nas armas, essa revolução, a revolução cultural de fato, né? Mais gramscista. Exatamente. Embora justifique também o pegar em armas. Exato. E o genocídio e a mortandade. Porque o que acontece? Há toda uma discussão se Paulo Freire foi ou não marxista, que pelo menos na minha forma de ver é uma revolução, um discurso bastante abjeto. Porque há uma tentativa dos próprios marxistas de separar aqueles, abre aspas, neomarxistas da própria tradição marxista. Perfeito. E, na verdade, Paulo Freire ele serve como um neomarxista, porém, toda a sua premissa pedagógica é a premissa da luta de classes. Então, além dele ter sido um neomarxista, a forma, as escamas, as células como ele desenvolveu a sua visão de sociedade são as visões de Marx. Então, a consequência, vou dizer assim, o formato do pensamento freiriano é o formato marxista na sua pior matriz, assim, na sua... Quem lê esse livro aqui, esse seu livro, tá, com outros organizador desses vários textos, Desconstruindo Paulo Freire, se fizer uma leitura desarmada, sobretudo se for educador, vai se chocar. Porque eu lhe confesso, professor, eu já sei, nós nós somos defensores da liberdade, né? Da liberdade verdadeira, e eu já sei, agora o seu material nos traz um embasamento teórico muito profundo. Eu já sabia que o Paulo Freire era, de fato, um jeito contraditório. Assim como, por exemplo, vamos pegar outro que também é da igreja, Leonardo Boff. Fala em liberdade, fala em democracia, mas apoia movimentos revolucionários, movimentos totalitários, é um comunista, né? Quem lê o seu livro muda a visão do Paulo Freire? Olha, caso não mude, é por desonestidade, assim. A pessoa, inclusive, assim, pegando bem o sentido da obra. Por exemplo, a grande fonte teórica dos textos são os textos de Paulo Freire. Ou seja, eu não desenvolvi nada da minha cabeça, eu peguei os textos de Paulo Freire e eles são as fontes primárias do desenvolvimento do próprio livro, do meu capítulo e dos outros autores também. Então, a pessoa que for ler o livro, independente da sua visão política, independente da sua relação íntima ou de rejeição a Paulo Freire, etc., ele, por honestidade intelectual, vai conseguir ter munições suficientes para poder substituir a sua figura de, vou chamar assim, de apadrinhamento intelectual. Então, ela atinge, justamente pela diferentes tipos de textos e etc., um público bastante pluralizado. Há pessoas que já carregam uma visão crítica de Paulo Freire que vão ser alimentadas. Há outros, por exemplo, que têm uma imagem positiva de Paulo Freire que vão ter, a partir dessa leitura, as condições necessárias, inclusive no próprio estilo da obra, de ter uma
uma visão crítica a Paulo Freire, principalmente ao seu método, etc. Porque, primeiro, não só as fontes são os textos de Paulo Freire, como há uma necessidade em cima desse trabalho, há uma demanda reprimida, eu fico espantado que as pessoas não o conhecem, simplesmente tratam como algo quase como natural, boa parte vou dizer assim, do seu ensino e de como ele é apresentado nos próprios espaços e etc. E ainda só para pegar nesse sentido assim de apresentação do próprio trabalho, etc. Uma vida humana é formada por um conjunto de somas, ou seja, ao longo da nossa própria existência a gente vai tendo uma série de convívios, etc. e uma série de trabalhos, produções, enfim, que vão cada uma delas dentro de um sentido específico, constituindo a nossa própria biografia. Nesse sentido, então, Paulo Freire é um sujeito com uma biografia, ele morreu idoso, etc., com um conjunto de somas. E justamente eu quis convidar outros autores para tentar o quê? Dentro dessa pluralidade existencial que basicamente acompanha qualquer vida, e claro, de Paulo Freire, totalizar o máximo possível a sua figura. Então, mais do que constituir o início de uma discussão ou a obra definitiva, eu quero, com essa obra, provocar o debate e, quem sabe, no futuro, substituí-lo e colocá-lo no limbo teórico onde ele merece, porque eu entendo que é motivo de vergonha nós termos ele como nosso patrono, né? Ele ter sido alçado a isso. Quer dizer que o senhor sonha que no futuro o Brasil tenha outro patrono. Jogue na lata do lixo Paulo Freire. Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, minha área de especialização, de estudos, de trabalho é a história do Brasil. Então, inclusive, vou dizer assim, a minha motivação de querer fazer esse trabalho é justamente pelos bons sentimentos intelectuais, afetivos que eu tenho com o próprio Brasil. Perfeito. Então, Paulo Freire, ele é alguém indigno para ser o nosso patrono mediante a nossa linda história, com seus problemas, etc., mas uma linda história que é a história do Brasil. Uma história bonita, né? Bom, só pelo fato dele, ele foi alçado no tempo do Lula, né? Quer dizer, e o PT apoiou, no governo do PT. Só isso já nos diz muito, né? Quer dizer, nós estamos num ponto que se é bom para eles, a gente tem que desconfiar, né? Se eles gostam, se eles defendem. Ele assinou a ata de fundação do PT, né? Paulo Freire, intelectualmente, ele colaborou com o processo de fundação do PT. Então, ele tem uma relação, no sentido assim, da prática indireta com o PT, mas ele foi, por exemplo, secretário de Educação da Erundina e etc. Então, ele tem uma relação bem estreita com o PT e principalmente com esse início de respaldo que o PT recebeu da, abre aspas, intelectualidade brasileira dessa época, né? Paulo Freire fez parte desse processo. Desconstruindo Paulo Freire, do historiador Thomas Juliano, História Impressa, editora. Como é que compra, professor? Pode comprar pelo site historiaexpressa.com.br e já também tem a venda já na Livraria Cultura e etc. Nas boas casas do ramo, como Exatamente. se diz por aí, né? Exatamente. Ou realmente pelo site também recebe, né? Paga com cartão. historiaexpressa.com.br. Olha, esse livro aqui é um livro desbravador, disruptivo, né? Trazendo luz a esse personagem tão insensado da educação brasileira e pouco conhecido. Porque o que o senhor diz é que muita gente que diz que conhece, na verdade, não conhece Paulo Freire, né? Não conhece. Porque assim, ó, eu paro dessa ideia. Caso você conheça Paulo Freire, caso você conhecesse, enfim, e você vendo todo esse embasamento e todas as teorias que ele desenvolveu, bom, você é cúmplice, né? Teorias genocidas, exato, totalitárias. Você é cúmplice. Então, nesse sentido, ele não só não é conhecido, como caso alguém o conheça e enfim, com o incense, etc., bom, você está sendo cúmplice daquilo que ele defendeu. E o que ele defendeu foram essas coisas aqui que eu fiquei apresentando. Ou seja, genocídio, desenvolvimento pedagógico limitado e assim por diante. Porque o seu método, por exemplo, não só fabricou mimados, como tem por consequência o esvaziamento e a equiparação do próprio ato de ser professor. O que não significa de modo algum que o aluno não tenha saberes, etc. É claro que sim. Mas a questão é o quê? Bom, para que serve o professor? Claro. Não é verdade? Então, Paulo Freire diminui o próprio papel do professor, alça o papel dos alunos, mediante um fim, esse fim revolucionário que embasou em seu tempo as próprias ações, vou dizer assim, das piores aplicações políticas dentro do próprio século XX, como da história da humanidade como um todo. Se ele fosse vivo, não tenho dúvida alguma, que estaria defendendo Maduro, estaria defendendo tudo aquilo que nós hoje estamos nos deparando como
vou dizer assim, os grandes calcanhares de Aquiles em qualquer ideia de civilização dos nossos próprios dias. A né? podridão dos Exatamente. nossos dias, né? Professor Thomas Juliano, Obrigado pela entrevista. Agradeço, de verdade. Sucesso com o livro. Agradeço, um forte abraço, sucesso também e fico muito feliz e espero que essa obra, mais do que sepultar a discussão, que ela vou dizer assim, que ela quebre barreiras e a partir desse ato a gente consiga qualificar um pouco mais o debate, tão desqualificado como o ambiente pedagógico do Brasil, né? O meu entrevistado, professor de História, historiador Thomas Juliano, conversando comigo aqui no restaurante indiano Charim, você sabe, deliciosa culinária indiana. Opinião livre. Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião livre, hoje eu recebo Bruno Vanuzzi, que é o secretário municipal de Porto Alegre, na área de parcerias estratégicas. Bruno Vanuzzi, prazer. Boa lhe noite. rever. Boa noite. Procurador do Estado? Procurador do Estado. De carreira. De carreira. Temos aí, acho que, quase 8 anos de procurador do Estado e já tenho uma carreira jurídica aí, advocacia na Caixa Federal, já trabalhei no TRF, trabalhei no gabinete do saudoso ministro Teori e agora estamos encarando esse desafio. É um desafio, Poder Executivo. Vocação, portanto, para atividade pública. Vocação eu acho que um pouco de família, exemplo de casa. Meu pai se dedicou durante um período à vida pública e foi uma experiência muito forte assim na minha infância e eu acho que isso acaba marcando, né, essa dedicação, essa vontade de fazer a diferença. E acho que a paternidade também influenciou um pouco.
Tenho 2 filhos pequenos, o Arthur e a Helena. O Arthur tem 4 anos, a Helena tem 1 ano e meio. E pesa muito a vontade de fazer um Brasil um pouco melhor, deixar para eles algo melhor do que a gente tem hoje. Que o Brasil está precisando de toda a ajuda possível, né? É verdade. Antes da gente entrar propriamente na questão da Secretaria de Parcerias Estratégicas, eu gostaria, Bruno, da tua visão justamente sobre esse ponto que tu tocas, né? O Brasil está doente, nosso país está doente e nós precisamos resgatar. Talvez até a gente não consiga ver o resultado efetivo deste resgate, mas precisa começar. Concordas? Concordo, plenamente. E nós temos que ter uma nova visão a expressão de retornar para a sociedade, né? Devolver as coisas para a sociedade. Essa é uma expressão que é importante, mas nós temos que ajudar a construir a nossa sociedade. Uma coisa que eu admiro muito, eu sei que tu também és um fã dos Estados Unidos, o sentimento do pai fundador, né? Os pais fundadores da sociedade americana. E quem visita Washington e quem visita Brasília nota perfeitamente a diferença entre a estruturação da sociedade deles e a nossa. Enquanto nos Estados Unidos os prédios públicos são gravados à pedra com os princípios da sociedade, em Brasília nós temos nomes de departamentos, de ministérios. Então eu acho que é isso, nós precisamos ter fundamentos morais, nós precisamos um pouco de estrutura. Como parece uma conversa meio de pai e tudo mais, meu filho, você tem que ter estrutura, tem que ter disciplina, mas é isso que nós precisamos, né? E também reconhecer um pouco de que a coisa pública deve ser feita por quem tem um pouco de disposição para passar trabalho. Confesso que volta e meia dá vontade de largar tudo, né? 2 filhos pequenos, casado, e assim, a gente acaba perdendo muito tempo de convívio, né, por conta dessa atividade. Mas quando a gente tem um dia positivo, né, um dia em que algum projeto avança, que há um cenário de que alguma coisa melhor vai acontecer, tudo isso faz sentido e a gente volta para casa com o dever cumprido. Então, acho que o brasileiro tem um pouco que superar aquela dualidade de ou eu faço porque é divertido ou eu faço porque dá muito dinheiro. O brasileiro, às vezes, tem que entender o senso de obrigação. E não digo que o senso de obrigação seja para todo mundo, mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que valorizar um pouco mais. As pessoas que a gente coloca lá, né? Eu não tenho pretensão política, eu sou um técnico que tenta ajudar, mas eu vejo que o processo político no Brasil não observa isso, né? Não observa, será que a pessoa realmente quer se doar ou ela... Bom, gente, isso é complexo. Tu estás tocando num ponto importante. A Margaret Thatcher, que foi aquela grande líder, né, da retomada da Grã-Bretanha para o 3º milênio, ela preparou o terreno para essa prosperidade toda que hoje a Grã-Bretanha vive. Ela costumava dizer que os políticos, os eleitos, são servidores públicos, que não é uma coisa que tem a ver com a nossa cultura, né? Porque o político aqui se acha acima das pessoas. Exatamente. É a questão do nosso patrimonialismo. Né? O patrimonialismo, o Brasil se formou de uma forma que a propriedade privada veio antes do Estado e o Estado é uma decorrência de uma propriedade privada instituída. Capitania hereditária, sesmarias, então é uma raiz muito, muito arraigada. Está aí até hoje. Está aí até hoje. A gente nota isso em várias situações. É um desafio mudar essa realidade. É um desafio e eu acho que o Brasil está num momento em que ele tem a disponibilidade para a mudança. Assim, nós temos janelas sempre de oportunidades que o Brasil não pode mais perder. Eu vejo, por exemplo, Olimpíadas e Copa do Mundo. Foi uma janela de desenvolvimento sensacional que nós perdemos. Era um momento, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade com 50% da população em situação de vulnerabilidade. Era hora de urbanizar. Não foi urbanizado. Perdemos uma bela oportunidade. Hoje nós temos aí uma Lava Jato e todo um movimento da sociedade de moralização, e mais do que moralização, de conscientização a respeito do papel do setor público. Eu acho que nós temos que aproveitar isso. Porque a sociedade tem que aproveitar essa janela e que essa janela daqui a pouco fecha. Porque o povo esquece fácil. Nós esquecemos fácil. A própria mídia esquece fácil, né? Quando a gente olha aqui, nenhum demérito à figura do presidente Fernando Collor, mas ele é um senador da República hoje
E o processo, eu fui um cara pintada, tenho 41 anos, estava lá, me lembro muito bem, na Praça Conde de Porto Alegre, do lado da URGS, estudava no campo central ali, no colégio de aplicação. Lembro bem que naquela época todo mundo imaginava que seria uma pessoa que seria varrida da vida pública. E hoje, Tá aí. cá está. Nada contra o presidente Fernando Collor, mas isso demonstra que a nossa memória realmente é curta. Então, nós temos que aproveitar o momento. Mas eu acho que o único que realmente saiu da política de mandato, né, e meio que abriu mão do negócio, foi o Fernando Henrique, né, com todos os seus problemas e seus defeitos. Mas vê que o Sarney continuou senador durante 20 anos. Você vê que o Lula está aí usando o povo de joguete para tentar se livrar da justiça, com quase 50% de rejeição nas pesquisas. A senhora Dilma Rousseff, cada semana, é que as pessoas daqui a pouco nem se leva muito a sério, mas toda semana ela dá uma declaração incendiária. Isso indo para o modelo americano, né? Isso seria impensável de um ex-presidente americano, né? Nós não temos estadistas. Esse é o nosso problema. Se nós pudéssemos assim fazer uma análise retrospectiva, o mais próximo que nós tivemos foi o Fernando Henrique, concordando ou discordando com tudo que ele fez, concordando ou discordando com política econômica, com emenda constitucional da reeleição, mas ele foi um estadista e teve a postura. Tanto é que hoje, quando ele se posiciona, acaba causando um estranhamento. Porque os bons estadistas, ao menos nós vemos aí na Alemanha, em Portugal, depois que saem do posto máximo, não há mais nada a contribuir. Toda contribuição vai ser um direcionamento. Eu acho que nós temos aí um grande percurso ainda para traçar nesse campo. Claro. Bruno, o que tu encontraste na Prefeitura de Porto Alegre? A Prefeitura de Porto Alegre, para mim, eu sendo procurador do Estado, me surpreendeu inicialmente por uma questão de ser um pouco mais ágil que a estrutura administrativa do Estado. É mais enxuta, as coisas são mais próximas, os secretários e as relações entre as secretarias são mais imediatas, mas, por outro lado, a cultura administrativa é muito arraigada. A cultura administrativa é como uma empresa privada. A gente sabe, tem a fusão antiga da Antártica com a Brahma, que criou a primeira versão da Ambev, retrata muito isso sobre diferenças culturais entre empresas e na administração pública não é diferente. A administração pública municipal tem alguns cacoetes que são difíceis de superar. E existe algo que seria positivo em alguns aspectos, mas que está um pouco mal resolvido na administração pública, que é a separação de competências entre o espectro técnico e o político. Então, nós temos uma falta de alinhamento em projetos estratégicos, que uma das missões e desafios do governo Marquesan será produzir uma nova matriz de tomada de decisão. Então, a gente vê isso em licenciamentos, a gente vê isso em escolha de projetos, há quase que uma omissão institucionalizada por conta da legislação do segmento político quanto ao direcionamento das ações públicas, das políticas públicas. E isso decorre, claro, nós temos aí uma tradição municipal aí, que é um novo momento. É uma mudança de cultura que precisa se impor, de que a definição da política pública reflita um pouco mais o resultado das urnas. Hoje, a administração pública municipal funciona quase que no automático. Ou seja, o eleitor vota para mudar. Exato. Ele quer que seja feito diferente, mas aí o cara chega lá e não consegue fazer diferente. Sem número de conselhos. Sem número de conselhos. Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Segurança, todos os conselhos são essenciais para que a comunidade possa participar. Mas muitas vezes a comunidade nem participa, é aparelhado o negócio. Perfeito. Diego, tu sabe que eu evito polemizar e evito colocar as coisas assim de uma forma um pouco mais agressiva nesse aspecto. Mas o que existe é que os conselhos devem ser órgãos consultivos e não órgãos definidores de política pública. E, eventualmente, claro, em caso de uma política pública totalmente sem pé nem cabeça de um dirigente, eles têm o poder de, inclusive, acessar órgãos de controle. Quando chega um conselho
digamos, Conselho Municipal de Saúde, uma política pública que entendam os conselheiros ser flagrantemente ilegal ou contrário aos interesses públicos, nada impede que seja comunicado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, que essa política pública não está de acordo com a legislação. Mas o que nós temos hoje, é um pouco preocupante, é que a política pública, para ser definida e para ser colocada em processo de produção, ela precisa de uma aprovação de um conselho cuja formação não passa pelos processos democráticos tradicionais. Está amarrado o negócio. É uma democracia com um conceito um pouco diferente do conceito tradicional de democracia. O que a gente chama, às vezes, existe a democracia participativa, que o cidadão pode ir lá... Isso aí é meio que um soviete, né? Isso é meio que um soviete. Eles fizeram isso na Revolução Russa, lógico, né? Depois houve várias mutações desse sistema. A senhora Dilma tentou fazer isso, Dilma Rousseff, com os conselhos. Quando nós criamos nichos de poder para entidades associativas, a gente cria novas instâncias político-eleitorais. Então a política acaba não se dando na urna, a política não se dá em campo aberto, no debate na TV, a política acaba acontecendo dentro de uma determinada associação, dentro de uma federação. Ali se faz um jogo de poder, esse jogo de poder coloca pessoas em conselhos, que são conselhos que definem a forma como o município vai ser gerido e muito mais, a forma como o cidadão vai receber saúde, educação, segurança, transporte público, mobilidade. Tudo tem que passar pelos conselhos. Esses conselhos são, assim, surpreendentes. Meu Deus. Surpreendentes. Nosso próximo encontro, antes eu te passo aí uma legislação, a gente debate, eu te mostro. Assim, a gente se surpreende com o poder decisório e com quem compõe esses conselhos. Eu não tenho nada contra entidades representativas. Entidade representativa existe para defender grupos de interesse. E isso faz parte do processo democrático. Agora, os grupos de interesse devem defender os seus interesses e não pautar políticas públicas. Claro. Porque a política pública, num regime democrático tradicional como o nosso, de eleição majoritária, eleição proporcional para o legislativo, tem os seus próprios foros e nós temos que privilegiar. A gente não pode esvaziar o campo político, que é o campo eleitoral. Por isso, talvez, o brasileiro acabe se preocupando muito pouco a respeito de quem são os vereadores, quem é o prefeito, quem é o presidente da República, porque ele sabe que as coisas acabam não mudando. E aí agora, por exemplo, no âmbito municipal, eu consigo entender um pouco por que as coisas não mudam. É extremamente desafiador. Por que é difícil fazer os projetos andarem? Exatamente, porque os conselhos hoje têm poder de veto. Claro. E nós sabemos, né, o aspecto formal hoje de qualquer tipo de ação pública, às vezes conta mais do que o aspecto material, no sentido de que o resultado não é o que realmente vai ser analisado por um Tribunal de Contas, por um Ministério Público. Vai ser analisado se houve aquele trâmite burocrático que está previsto na legislação, e a legislação existe para ser cumprida. Não estou aqui pregando que não se cumpra a legislação que determina a submissão a determinado conselho. O que eu acho é que talvez o papel do conselho deva ser discutido abertamente com a sociedade. A Câmara de Vereadores é um bom ambiente para nós debatermos isso, debatermos qual é o papel, inclusive das associações que ali estão, se aquelas associações deveriam estar naquele conselho. As entidades que compõem os conselhos são interessantíssimas. Diego, assim, olha, não vou referir nomes aqui, mas entidades de trabalhador... Tem de tudo ali, eu sei. Tem de tudo, é um saco de gatos. E isso aí hoje é um grande limitador. Claro. Mas, assim, o prefeito Marquesan tem a coragem de mudar e ele tem a vontade de propor as pautas necessárias para que a mudança aconteça. Porque discutirmos papel de conselhos é uma tarefa, uma missão árdua, é um desafio grande, mas é um desafio que está dentro de um processo democrático e precisa ser feito. E a Câmara de Vereadores vai ser um palco de debates muito interessantes nos próximos meses. Nós vamos ter vários temas novos que vão ser debatidos com a sociedade. Nós temos um tema que está começando um pouco, assim, participação privada e infraestrutura. Aliás, o que vem de parcerias estratégicas aí? Nossa tarefa ali, nossa missão junto à Prefeitura, basicamente, é encontrar os parceiros estratégicos para que nós possamos colocar novas infraestruturas para o cidadão. E quando eu digo parceiro estratégico, não é uma empresa. A minha missão é encontrar quem vai auxiliar o município a captar o recurso e fazer o investimento no interesse público.
Então nós trabalhamos hoje fortemente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial, com o BNDES, Caixa Federal, Corporação Andina de Fomento. Todos eles são... E agora nós estamos iniciando um trabalho com o BRDE. Então nós estamos trabalhando com 3 órgãos multilaterais, dos quais o Brasil é signatário, ou seja, o governo do Brasil é um dos que coloca dinheiro e determina a forma de atuação, e com 3 bancos de desenvolvimento, que são os bancos que atendem aqui a região sul. BRDE, Caixa Econômica Federal e BNDES. Qual é o nosso objetivo com esses parceiros estratégicos? Desenhar a nova infraestrutura que Porto Alegre precisa. Porque o modelo antigo de tomar um empréstimo internacional ou nacional, comprar uma obra e no dia seguinte que a obra está entregue, ela começar a depreciar, é um modelo superado. Nem os órgãos financiadores querem mais isso. Isso é uma coisa importante que o cidadão que está nos ouvindo aqui compreenda. O modelo de pegar um empréstimo para construir uma escola, ou para construir, digamos, um hospital, ou fazer uma reforma da iluminação pública da cidade, ou construir uma nova estação de tratamento de esgoto, hoje é um modelo esgotado. Porque esse modelo significa depreciação do ativo, depreciação do investimento, são aquelas obras que têm aditivos milionários. Tudo isso hoje vem passando por um processo muito forte de modificação. O conceito é, nós temos que ter obras que sejam sustentáveis e quem constrói essa obra deve manter a obra durante o maior tempo possível. Então, com isso, a nossa expectativa é de que quem será obrigado a manter provavelmente construirá com melhor qualidade. É isso que se espera. Porque vai se remunerar dali, né? Exatamente. O pagamento é ao longo do tempo. Nós pagamos em suaves prestações. Um parceiro privado, vamos lá, uma das parcerias estratégicas tradicionais é o investimento privado em infraestrutura pública. Como é que funciona? Ao invés de nós pegarmos uma quantia de dinheiro, 10, 20, 50, 100 milhões, construirmos um prédio público determinado, a pessoa, um empresário, um empreiteiro, receber o dinheiro e no dia seguinte sair do negócio, pronto, está entregue para a prefeitura e a partir de então a prefeitura que se vire, o modelo aí nós vamos pagar 10%, 20% de entrada e o resto nós pagamos ao longo de 5, 10, 15 anos e durante esse período o contratado terá que manter a infraestrutura. Então, com isso, a gente consegue resolver 2 problemas. O primeiro problema é a manutenção e a longevidade da infraestrutura e, por outro lado, um problema de falta de financiamento, seja no setor público, falta de capacidade de pagamento do setor público e seja falta de capacidade de financiamento e de interesse em financiar desses órgãos que a gente está falando. Hoje, eles, se nós falarmos com Caixa Econômica Federal, temos uma ideia. Quarta-feira passada, em Brasília, foi lançada a MP 786, uma nova medida provisória para a infraestrutura em municípios. Qual é o foco? Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil, passarão a estruturar esses projetos, que são os projetos de investimento privado, para que eles tenham certeza de que o investimento feito, mesmo que eles financiem um parceiro privado na construção, não seja jogado fora, não seja desperdiçado. Dá um exemplo prático dessa parceria. Vamos lá, iluminação pública. Iluminação pública hoje, para nós fazermos uma atualização de todo o nosso parque de iluminação, consumiria algumas centenas de milhões de reais. Nós temos aí um parque de atualmente 100 mil pontos de luz na cidade, né, isso inclui praças, parques, avenidas, terminais de ônibus, todas as áreas de circulação do cidadão. Se vocês observarem, já deve existir algo em torno de 10% a 15% que foi substituído por LED, uma tecnologia mais nova, mais eficiente economicamente, as lâmpadas duram mais e geram menor consumo, menor impacto ambiental. A prefeitura tem 2 caminhos, ir pegando financiamentos e contratando licitação a licitação, as lâmpadas, e vem uma lâmpada de cada marca cada vez que licita. E muito caro. Caro, com problemas de garantia, com problemas de operação e sem um projeto integrado. Ou seja, entrou 5 milhões, faz a rua tal. Daqui a 6 meses entrou mais 10 milhões, faz o bairro tal. E aí nós vamos ter uma malha de equipamentos que não conversam entre si. Ou nós fazemos uma substituição integral ao longo de 1 ou 2 anos, através de um investimento privado. Esse montante de dinheiro necessário, ao invés de nós endividarmos a prefeitura,
uma empresa privada contratada com esse objetivo virá, colocará o seu capital, fará a substituição de todo o parque. Esse parque vai ser um parque integrado com telegerenciamento, com dimerização através de uma central de controle, com um sistema que nós possamos saber num painel quando uma lâmpada queimou, com toda a tecnologia possível. E esse valor que ele investiu vai ser pago ao longo do tempo, de 5, 10, 15 anos, que é o prazo de duração do contrato. Essa engenharia financeira se sustenta através da premissa de que, substituindo todas as lâmpadas de LED, nós vamos ter uma economia na nossa conta de luz e esse dinheiro que sobra será utilizado para pagar a empresa. Aí pode vir aquele camarada e dizer, mas por que a própria prefeitura não faz isso? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque a prefeitura não tem 200 milhões para investir nisso. Segundo, porque os órgãos multilaterais, os bancos de investimento, não querem financiar contratação direta. Porque daqui a 5 anos eu vou lá bater de novo na porta. É claro, porque sabem que o Estado, né, gerencia mal as coisas. Gerencia mal, e não por má vontade ou por incompetência, mas por conta das amarras e da baixa tecnologia dos nossos contratos. A 8666, que até o deputado Ponte foi um dos autores, licitações. As leis de licitações, atendeu uma necessidade da década de 90. Ela é de 93, se não me engano, 21 de junho de 93. Uma lei que foi revolucionária naquele momento e representava o que havia de mais moderno em compras públicas. Mas o mundo mudou. Claro. E o modelo britânico, falasse aqui da Thatcher e dos governos subsequentes, principalmente o governo do Reino Unido, foi desenvolvendo, no fim da década de 90 até hoje, as chamadas PPPs. Parcerias público-privadas. Eles têm muito lá. Tem muito. Por exemplo, eles têm 160 projetos de PPP em educação, 120 projetos em saúde, praticamente todas as rodovias são assim. O conceito de PPP no Reino Unido é um pouco mais amplo do que o nosso, engloba o que a gente chama de concessão pura. Mas o fato é, esses modelos britânicos trouxeram muita modernidade na forma como nós contratamos. Dando um exemplo objetivo para ti, ao invés de nós contratarmos um número X de... trabalhando com uma coisa que o cidadão vai compreender bem, limpeza de rua. Em vez de nós contratarmos um número de 7 postos de trabalho, de garis, para varrer as ruas, nós contrataremos a varrição de 10 quilômetros todos os dias, com um índice de desempenho A, B ou C, que seja medível, que seja mensurável, utilizando a melhor expressão, e essa mensuração do desempenho vai impactar na remuneração do contratado. Hoje nós temos são os contratos, como eu digo, de baixa tecnologia. São contratos que são binários, ou foi entregue o produto ou não foi. Não tem, e também não tem nenhuma fiscalização, controle. Exato. Não se sabe da qualidade do que foi prestado. A qualidade não é uma característica mensurável por si nos contratos da 8666. É muito difícil mensurar a qualidade. E nos contratos de concessão em PPP, esse é o foco. As diretrizes do Reino Unido, Canadá, Austrália e agora também da União Europeia são de que deve-se contratar o serviço que vai ser entregue e não a forma como ele vai ser entregue. Vem coisa boa por aí, então? Vem. Estamos trabalhando, temos assim uma boa esperança de entregar aí a cidade daqui a 2 anos e meio, daqui a 3 anos e meio, com um novo momento na administração pública. Perfeito. Secretário Bruno Vanuzzi, de Parcerias Estratégicas, obrigado pela presença. Obrigado ouvintes, e quando puderes aqui me convidar de novo. Nós vamos conversar mais vezes. Claro, muito obrigado. Muito obrigado. Este Opinião Livre.
Sistema Fê-Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca. a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.